Oi, meus amores, tudo bem? Conforme eu prometi, durante muito tempo eu fiquei pesquisando, buscando, tentando encontrar uma forma de me comunicar com alguém que é lobisomem de real. E eu consegui encontrar alguém. E como eu prometi, né, para vocês, eu vou fazer uma saga e vou contar em várias partes, porque a história dele é muito longa. Tudo que ele me relatou é muito comprido e muito real. Ele disse que muitas pessoas não vão acreditar no que eu vou contar, mas é genuíno e verdadeiro. A pessoa que me procurou hoje tem 72 anos de idade. A história dele começou aos 23 anos de idade, quando ele teve um ataque epilético. Ele disse que ele teve um ataque epilético repentino e ele foi levado para o hospital às pressas porque ele deu um e deu dois e ele foi piorando. Então a família, muito apavorada, levou ele para o hospital. Chegando no hospital, ele foi medicado, foi tratado e, de repente, ele acordou no hospital mais tarde da noite e ele disse que se deparou correndo pelas matas. E lá houve a primeira transformação dele. Ele nos diz que as transformações são genuínas e são extremamente dolorosas. O corpo dele é como se cada osso que ele tem quebra. Ele diz que sente como se estivesse sendo espremido. E é uma dor tão terrível, que ele não deseja para ninguém sentir uma dor igual. A mente dele acontece como os flashes só. As lembranças dele são muito curtas. Ele não consegue se recordar de quase nada quando ele está transformado. Ele diz que é como se algo tomasse conta e possuísse o corpo inteiro. Então ele disse que nessa noite que ele saiu correndo pelas matas, ele estava transformado já e ele não se lembra de nada do que aconteceu. A única coisa que ele se recorda é que ele acordou em cima de um corpo que estava já em decomposição. Ele diz que não sabe se aquele corpo foi ele que arrastou até lá, ou se ele se alimentou daquilo, ou se ele de repente se deparou com aquele corpo naquele lugar, naquele momento. Porque ele não lembra de nada. Ele diz que ele não matou aquela pessoa porque ela já estava se deteriorando. Mas ele acredita sim que ele deve ter encontrado aquele corpo em algum lugar e deve ter arrastado até o local onde ele estava. Ele disse que todas as transformações dele, ele geralmente, procura lugares, matas fechadas, ermos, lugares onde não existe ninguém, porque ele grita muito, ele faz muito barulho quando ele se transforma. E porque a dor é muito insuportável, né? Então, ele tem que procurar lugares assim. Mas seguindo, depois dele passar por tudo isso com 23 anos, ele procurou psiquiatras, ele procurou pessoas para poder entender o que estava acontecendo com ele, mas nunca ninguém soube explicar e nunca souberam relatar e nunca souberam identificar o que ele tinha, porque ele simplesmente dava um treco e corria para as matas e lá e se transformava e voltava para casa. Depois de alguns dias, às vezes, ele sumia até por alguns dias, porque ele disse que ele se alimenta de cachorro, ele se alimenta de bichos que ficam nas tocas, ele se alimenta de tudo que passa pela frente, galinha, e ele vomita isso tudo. O corpo dele regurgita, né? No outro dia. Então ele precisa passar pelo processo de limpeza. E é uma coisa assim muito desconfortável, porque é muito desconfortável, né? Porque ele começa a vomitar pedaços de bicho, pele, né? Pena. Eu imagino a situação horrível que deve ser. Ele disse que no começo ele não ele não entendia nada disso. Hoje ele já vive com isso. Que muita gente romantiza o lado do lobisomem. Muita gente fala filmes, né, e tudo mais, mas que isso não tem nada de bom. Não tem nada de romântico. Muito pelo contrário. É uma sina ruim. É uma maldição. É uma besta que corre pela terra.
E ele não queria ser essa besta. Ele disse que até os 23 anos de idade, ele foi gente. Ele foi uma pessoa normal, ele teve família, ele teve pessoas que ele amava, ele teve uma vida normal. Ele estudava, ele trabalhava. E depois disso, a vida dele acabou. Ele não tem mais família, desde 23 anos. Ele não tem mais nada. A família dele tratava ele como um maldito, uma coisa ruim que caminhava na terra. Ele teve que sair da cidade onde ele morava, por estar sendo perseguido também. Porque, imagina, ele estava na fase de descobrir, ele estava na fase de entender o que estava acontecendo com ele. Então ele atacava tudo que via pela frente. Ele disse que não sabe se matou pessoas, ele não sabe o que ele fez durante essa trajetória toda que ele tem, mas que ele acredita que não. Mas também não afirma nada. Quando outro pergunta para ele sobre família, ele diz que não tem ninguém. Então fica a pergunta no ar, né? Será que ele não tem ninguém? Ou será que ele matou a família inteira? Ele não entra em detalhe e prefere não conversar sobre isso. Quando a gente pergunta para ele sobre a vida dele como lobisomem, muitas coisas ele fala, mas ele fala muito por cima. Ele não fala com muito detalhe, ele não dá muitas explicações em certas dimensões, porque ele até se envergonha do que ele é. Ele é uma pessoa normal, ele vive normalmente, ele tem uma vida normal, vive numa cidade em São Paulo. Não vou dizer onde é, e também não vou dizer o nome dele, porque ele me pediu. Eu sei o nome dele e sei onde é. Mas não vou relatar, justamente também para preservar a identidade dele. Ele diz que nenhum bicho chega perto dele. Aranha, rato, cachorro, tudo corre de perto dele. Nada se aproxima dele. O cheiro dele afasta os animais. Ele tem um cheiro diferente. Ele é diferente em todos os sentidos. Só que assim, ele tem 72 anos hoje. Mas se você olhar para ele, você nunca vai dizer que ele tem essa idade. Ele é um homem altamente, parece que ele tem seus 32 anos de idade. Ele é muito conservado, muito inteiro e de um porte físico muito bom. Ele não se envolve muito com as pessoas, não gosta de se aproximar muito, porque segundo ele, sempre que ele se aproxima de alguém e ele sente o cheiro dessa pessoa, quando transformado, o lobisomem vai atrás do cheiro. Então ele evita muito contato com os seres humanos. Ele evita muitas coisas. A história dele é repleta de muita coisa, muito conteúdo, muito detalhe que eu vou contar para vocês conforme eu vou desenrolando. Mas eu confesso que após ouvir todo o relato dele, toda a história dele, toda a imagem que eu tinha, né? E que eu pensava que era o lobisomem, realmente é. Ele é um ser amaldiçoado. Eu perguntei para ele de onde veio a origem da maldição dele. Ele não sabe explicar. A única coisa que ele sabe é que com 23 anos de idade, ele se transformou nessa fera. Eu espero que vocês tenham gostado do relato até então. Prometo que na quarta-feira eu volto com a outra parte da saga Lobisomem e eu vou contar tudo o que ele me contou. Deixe seus comentários, mandem seus relatos e um beijo bem grande. Essa é a parte da saga Lobisomem que eu vou contar hoje. Um beijo a todos vocês.